Bom dia! E aí, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco na sua vida, na sua casa. E eu agradeço muito de você estar dispondo seu tempo aqui para estar junto comigo, unido à sua fé, à minha, para adorarmos o nosso Deus e começarmos nosso dia da melhor maneira. Começarmos o dia na presença do nosso poderoso Deus, rendendo nosso coração a Ele, declarando que Ele é Senhor na nossa vida. A oração do Pai Nosso diz: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela já é feita no céu. Amém? Então, nós estamos buscando o reino de Deus. Diz a palavra: buscai, pois, antes, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E nós estamos juntos aqui fazendo isso, buscando a presença poderosa do nosso Senhor, render o nosso coração a Ele, declarar as verdades dele na nossa vida. Olha, eu quero declarar na sua vida: esse tempo que você vai dedicar aqui ao Senhor não vai ser em vão. Pelo contrário, cada dia o Senhor vai estender, alargar a sua visão, a sua imagem e a sua identidade está sendo revelada a você. O Senhor está enchendo seu coração de fé. Olha, eu estou motivado, sabe por quê? Porque pelos depoimentos que eu estou recebendo, Deus está transformando a mente de muitas pessoas através do estudo da palavra, né? Isso é empolgante. É empolgante saber que coisas grandes vão acontecer na sua vida. Por quê? Porque você ousou acreditar, você ousou declarar as verdades de Deus, você ousou andar por fé e não por vistas, você entendeu que Deus te ama. Isso é precioso. Você é filho amado de Deus. Amém? Bom dia a todo mundo aí. Olha que legal essa canção. Vou deixar vocês ouvirem para mim tomar um café. A música é uma banda americana, chama Maverick City. É uma banda que estourou lá. São muito simples assim, mas são cheios de unção, né? Bom dia a todo mundo aí. Aleluia, que bom, hein, Patrícia? Manda um abraço pro seu pai aí, que grande bênção. Saudade dele. Bom dia, Carlos, bom dia, Claudinei, bom dia, Arthur. Bom dia, quem mais está aí? Maria, Rúbia, Tânia, bom dia, Dona Sônia, minha vizinha. Bom dia, Dalmo, tá aí, Maria Tereza lá de São Paulo, glória a Deus. Evandro, quem mais? Túlio, bom dia. E aí, tanta gente, né? Amém. Bom dia a todo mundo. Dona Sinira, bom dia. Bom dia, Edilson, Murilo, Carlos, enfim. Bom dia a todo mundo aí. Josimeire, olha aí. Débora, minha colega de trabalho. Que grande bênção ter vocês aqui. Então eu quero começar orando. Você sabia que a adoração ela transforma quem nós somos e nos conforma à imagem de Deus? A Bíblia fala que enquanto nós adoramos a Deus, enquanto nós contemplamos a beleza do nosso Senhor, nós vamos sendo transformados, porque nós normalmente nos tornamos parecidos com as pessoas que admiramos. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas quando você convive com alguém que você admira, você está louvando essa pessoa, né? Quando você admira, assim, o louvor é isso, é você admirar, né? E você começa a se parecer com essa pessoa. Interessante, né? Eu fui pro Rio de Janeiro no início do ano, eu e a minha esposa, né? E aí eu comecei a contemplar, né, a cidade, as pessoas, a maneira deles falarem, né?
E aí eu comecei a falar porta, torta, né? E aí, tudo bem? E aí, cara? E aí, deu mole aí. O carioca fala assim, né? E aí eu comecei a brincar falando assim, a Paula dava risada, mas quando eu percebi eu estava falando mesmo um pouco carioca, né? Então é meio que inconsciente o processo de adaptação da sua identidade com a pessoa que você admira. E Deus é uma pessoa. O Senhor Deus é uma pessoa que tem várias características, né? Como a sua bondade, a sua santidade, né? A sua paciência, o seu amor. E nós precisamos contemplar e admirar o Senhor, né? E isso que é adoração, é você começar a admirar o Senhor. E à medida que você faz isso, a Bíblia fala que você vai se conformando a Ele, você vai ficando parecido com Ele. Por isso é importante você ter tempo para adorar a Deus. E é fabuloso que quando nós adoramos a Deus, a unção de Deus nos invade, sabe? É tão precioso desfrutar da presença de Deus. Então nós vamos adorar o Senhor agora nessa manhã, tá bom? Quero convidar você aí da sua casa, da sua maneira, a fazer uma oração junto comigo, começar o seu dia assim, tá bom? Deixa eu colocar uma música top aqui. Alexa, próxima. Vamos ver se está na próxima da playlist. Alexa, toque a música Communion, Maverick City. Não encontrei a música de Comunhão de Maverick City no Spotify. Poxa, Alexa, é brincadeira, hein? Você ultimamente, hein? Eu te abençoo em nome de Jesus, tá? Você vai trabalhar certo em nome de Jesus. Tá bom, então essa quer? Então tá bom. Então vamos orar com essa música aí. Amém? Então feche os seus olhos aí, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nessa manhã nós adoramos o Senhor. Nós contemplamos a Tua beleza, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus verdadeiro, real. Nós não estamos lançando palavras ao vento. Nós estamos admirando e louvando aquele que é o Senhor das nossas almas, aquele que nos criou, o Criador de todas as coisas dos céus e da terra, aquele que pensou em cada detalhe do meu ser. O Senhor pensou em mim, o Senhor me criou. Obrigado, Jesus. O Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe. O Senhor viu os meus ossos se formarem. O Senhor já me conhecia. Há desígnios e pensamentos do Senhor sobre a minha vida. Eu te louvo. Eu te louvo pelo quem o Senhor é, Pai. O Senhor é santo. O Senhor, apesar de ser Deus Todo-Poderoso, se importa conosco que somos tão pequenos. O Senhor, apesar de ser soberano, decidiu enviar o seu próprio Filho para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. O Senhor decidiu, abrir mão da sua glória para se tornar humano como nós, para nos compreender, para nos entender a sua própria criação. Quão louvável é o seu caráter, ó Pai, de humilde. O Senhor é humilde, o Senhor é manso, o Senhor é maravilhoso, Senhor. Dai-me um caráter como o seu, Pai Santo, um caráter, Senhor, misericordioso, cheio de graça, cheio de virtudes. Senhor, que a terra cada vez é mais escasso, a preocupação com o próximo, o amor ao próximo, a humildade, a paciência, Senhor, a consagração. Mas eu quero refletir quem o Senhor é na terra. Eu quero ser como a luz que reflete a luz do Senhor na terra. Assim como a lua reflete a luz que ela recebe e irradia do sol. O Senhor é o nosso sol da manhã e nós somos reflexo da Tua glória, Pai. Por isso enche-nos nessa manhã. Enche-nos com a Tua presença, enche-nos com a Tua vida. Faz resplandecer em nós a Tua luz. Senhor, nós queremos ser como espelhos, que quando as pessoas olhem para nós, elas vejam a imagem do Senhor, elas vejam um reflexo do Senhor, elas possam dizer: eu vejo Deus em você, eu vejo a paz de Deus em você, eu vejo o caráter de Deus em você. Transforma-nos a cada dia, Deus. Nós priorizamos estar aqui contigo porque acreditamos no Teu poder, acreditamos na Tua unção.
Espírito Santo de Deus, enche-nos com o teu poder, enche-nos com a tua vida. A tua palavra diz que o Senhor daria o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem, todos aqueles que acreditarem, que clamarem. E nós clamamos nessa manhã que o teu Espírito Santo encha os lares que aqui estão, encha o coração das pessoas que aqui estão orando junto comigo, ó Pai. Enche elas do teu poder, que elas tenham uma experiência pessoal, transformadora, arrebatadora, genuína, ó Pai, com o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus provoque um novo nascimento no coração daqueles que não experimentaram isso, e que o sobrenatural de Deus convença cada um deles da tua existência. Não seja palavras vazias, mas sejam o próprio testificar do teu Espírito Santo. Senhor, o Senhor é real, por isso nós te louvamos nessa manhã, por isso nós engrandecemos o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós agradecemos pela nossa casa e oramos pela nossa família. Declaramos que a nossa família é abençoada. Eu oro e abençoo a minha esposa e as minhas filhas, e eu declaro ao Pai que elas são guardadas pelo Senhor. Eu abençoo a família de cada um que aqui está. Senhor, nós colocamos os nossos lares diante do Senhor. Seja a nossa casa um ambiente de proteção, um ambiente de ternura, um ambiente de amor, um ambiente de paz. Todo tipo de facção, de briga no lar, de desavença, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Nós oramos na autoridade do Senhor. Alexa, próxima música. Nós declaramos, ó Pai, que assim é na nossa casa, no nosso lar. Senhor, abençoamos os nossos filhos. Sabemos que muitas vezes não conseguimos cuidar deles como é devido, não conseguimos, Senhor, estar com eles o tempo todo, mas o Senhor pode cuidar, o Senhor pode fazer, o Senhor pode guardar. Livra eles das amizades erradas, livra eles, ó Pai, dos caminhos tortos da vida. Dá sempre, ó Pai, a convicção e a aliança, a lealdade de seguir os valores que eles aprenderam, Senhor, da integridade, da honestidade, da perseverança, da bondade. Ó Pai, ajuda eles a avançarem a cada dia no Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que eles vão avançar e crescer na autoridade do teu nome, debaixo da tua graça, em nome de Jesus. Todo tipo de disfunção na alma, Senhor, na vida dos meus irmãos ou na família deles, todo tipo de depressão, todo tipo de angústia, de síndrome do pânico, síndromes diversas, ó Pai, estresse, todo tipo de distorção, distúrbio e enfermidades no âmbito da alma, eu declaro cancelado em nome de Jesus. Senhor, eu declaro uma palavra de cura sobre eles. Eles são curados em nome do Senhor Jesus. Eu oro, ó Pai, pela cura naqueles que estão enfermos nesse momento. Ó Pai, nós rejeitamos a enfermidade no nosso lar, na nossa família, na vida daqueles que amamos, nos nossos amigos, mas nós levantamos a voz para declarar a cura do Senhor sobre a vida deles em nome do Senhor. Eu abençoo a vida da minha mãe, eu declaro que ela é curada, nenhuma enfermidade vai prevalecer sobre ela, porque as enfermidades que vêm nos atacar, elas já foram levadas na cruz do Calvário, e pelas pisaduras de Cristo nós já somos curados. Por isso nós tomamos posse dessa cura e declaramos ao Pai a cura do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Faz um milagre, Senhor, na vida deles, Senhor. Há pessoas aqui precisando de um milagre. Há pessoas precisando, ó Pai, do agir sobrenatural do Senhor. Há situações impossíveis de serem vencidas, mas tudo é possível àquele que crê. A tua palavra diz que se nós crermos, nós vamos ver a glória do Senhor. Por isso nós oramos pelo impossível, nós oramos pelo milagre, nós oramos, ó Pai, para que o Senhor derrube os gigantes que nos impedem de ser felizes, nos impedem, Senhor, de estar em paz, nos impedem de servir o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro gigantes caindo diante de nós, eu declaro obstáculos de relacionamento sendo destruídos, enfermidades caindo, falta de fé caindo. Eu declaro, ó Pai, obstáculos na nossa mente caindo. Eu declaro, Senhor, que nós vamos avançar, nós vamos crescer, e as portas do inferno
não vão prevalecer, não vão resistir ao avanço da tua igreja poderosa. Declaro, ó Pai, que nós, como igreja do Senhor, nós vamos avançar. O teu reino será expandido através da nossa vida, começando pela nossa casa. O governo do teu reino, do céu na terra, será estabelecido através de nós, em nós e através de nós. Eu declaro, ó Pai, um ativar no espírito, no coração dos irmãos que aqui estão. Ó Pai, eles vão ser chamados, designados, posicionados para viver uma vida realmente integral, Pai, genuína, cheia de fé do reino aqui na terra. Eles, ó Pai, vão ter revelação de que eles são concidadãos do reino do céu. Ó Pai, aqui na terra são embaixadores do Senhor, e eles vão estabelecer, Senhor, a tua bondade, o teu amor, a tua alegria, a tua paz em cada lugar que eles pisarem a planta dos pés. A luz do Senhor vai brilhar nestes lugares. Ó Senhor, eu declaro um exército de irmãos que são discípulos do Senhor, se levantando a cada manhã, às 6 da manhã. Pai, se levanta mais do que irmãos que estão buscando bênção, se levanta discípulos do Senhor para viver como o Senhor viveu, Pai, debaixo dos princípios que o Senhor ensina. Eu declaro, Pai, que discípulos estão sendo gerados nesse tempo, e nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos, Senhor, nos desenvolver, e nós vamos ousar a andar na contramão do mundo, não pelos princípios dessa terra, mas pelos princípios do céu, pelos Pai, desígnios do Senhor para nós. Em nome do Senhor Jesus eu oro nessa manhã. Eu encho o meu coração de fé para viver uma vida extraordinária. Livra, Senhor, cada um aqui de viver uma vida medíocre, uma vida pequena, uma vida, Senhor, focada apenas em coisas passageiras, efêmeras, Senhor, e dá para eles um coração, uma visão para colocar o seu coração nas coisas que têm valor de verdade, Senhor, nas coisas que transcendem nosso tempo na terra, as coisas eternas, as coisas do céu. Dá-nos um coração, Senhor, para priorizar os relacionamentos que o Senhor nos deu. Pai, a tua palavra diz que o amor, ele é o maior de todos. Não adianta, Senhor, nós profetizarmos, nós orarmos a língua dos anjos, nós termos uma vida, Senhor, confissional, se nós não tivermos amor. Dai-nos amor nessa manhã, dai-nos amor para andar segundo a milha, dai-nos amor para perseverar, confiando naqueles que nos decepcionam. Dai-nos perseverança, ó Pai, para tudo sofrer, esperar. Dai-nos perseverança para permanecer, ó Pai, nos relacionamentos que muitas vezes nos ferem, mas, Pai, se o Senhor está conosco e nos colocou nessa relação, é para nós vencermos, para sermos bênção, para sermos instrumentos do Senhor. Nós oramos nessa manhã, nós nos posicionamos em fé, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós oramos por isso, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh, Deus poderoso, eu te louvo, obrigado. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, eu só te agradeço. Obrigado pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela tua unção no meu coração. Obrigado, Senhor, porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu vou ser, tem uma fonte que é a tua bondade. A sua bondade, ela me atinge todos os dias. O Senhor me surpreende com a tua imensa bondade. Obrigado. Obrigado por poder respirar, por estar aqui. Obrigado pela minha família. Obrigado, Senhor, pelo meu lar. Obrigado pelo ministério que o Senhor me confiou. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pela minha saúde. Obrigado. Eu te dou graças em tudo, Pai. Oh, Senhor, obrigado. Nós oramos agradecendo pelos homens e mulheres de Deus que o Senhor colocou em nossas vidas. Eu abençoo a vida dos meus pastores, dos meus líderes espirituais, Senhor, pastor Christian, pastor Alexandre, pastor Aloísio, Pai, minha mãe, Senhor, minha avó, as autoridades que o Senhor levantou para falar na minha vida, Senhor, como homens e mulheres de Deus. Obrigado por eles. Nunca deixe eles pararem, nunca deixe eles desviarem, mas
abençoa a vida deles a cada dia. Eu agradeço pelas autoridades civis que o Senhor constituiu sobre o nosso país. Eu abençoo a vida deles. Eu declaro que cada um deles vai ganhar sabedoria e vai ser guiado pelo Teu Espírito. Eu abençoo a vida do nosso prefeito, dos todos, mais de 5.000 prefeitos do país. Eu abençoo a vida dos vereadores, deputados, senadores. Eu abençoo a vida do nosso governador e de todos os governadores. Eu abençoo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Declaro sabedoria multiplicada. Eu declaro, Senhor, o poder do Senhor sobre eles, o direcionamento do Senhor, o temor do Senhor no coração deles, que eles tenham um desejo de servir a população, de fazer o melhor como um ministério para servir a nossa nação. Abençoa o nosso país. Abençoa, Senhor, livra-nos, ó Pai, dos espíritos das trevas que muitas vezes vêm para deturpar, para roubar as riquezas da nossa nação, para deturpar, Senhor, os fundamentos, Senhor, da nossa nação, que é a família, que são os valores, ó Pai. Em nome de Jesus, não permita que isso aconteça. Dai-nos líderes que vão zelar, ó Pai, pela família, que vão conduzir a nossa família debaixo de temor, debaixo de valores. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos nessa manhã e assim nós declaramos em fé, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Você está aí ainda? Amém. Aleluia. Amém. Deus é bom o tempo todo, né? É muito importante você ter um coração grato por tudo que Deus faz na sua vida. Amém? Glória a Deus. Quando eu estava orando, Alexa, baixa o volume para 3. Quando eu estava orando aqui, eu tive uma percepção espiritual de alguém que está assistindo a live aí, e eu vi um casal brigando, assim, discutindo, e na hora que eu estava orando aqui, eu senti alguém que está num relacionamento assim, está, sabe, sem forças para continuar. E eu quero liberar uma palavra na sua vida, você que é essa pessoa que Deus me mostrou aqui. Eu quero declarar que você não pode olhar para o que você está passando, você tem que olhar para as promessas de Deus sobre o seu casamento. A Bíblia fala que a família é um projeto de Deus. E às vezes tem momentos nos nossos relacionamentos que parece tudo tão complicado, tudo tão difícil, né? Mas Deus, Ele é um Deus do impossível. Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de transformação. Então, a sua batalha não é contra o seu cônjuge, a sua batalha é contra principados, potestades, espíritos dominadores, espíritos das trevas que muitas vezes entram e tornam tudo mais difícil e confuso. Mas você vai vencer não é com as armas carnais, você vai vencer com as armas poderosas em Deus. Eu quero te pedir que você ouse acreditar e que você comece a orar pela sua família, pelo seu casamento. Deus vai mudar essa realidade. Não desista da sua família. Não desista. Olhe para Jesus. Olhe para as promessas dele. Que o Senhor dê um gás novo para você, sabe? Uma força para você perseverar, para você acreditar e para você viver o milagre de Deus. Olha que poderoso esse domingo, esse último encontro com Deus. Teve um momento, o encontro que a gente fez no hotel, né? Teve um momento que Deus falou que queria restaurar famílias lá, né? E aí a gente chamou as pessoas que estavam separadas ou estavam separando, e nós fizemos uma oração lá juntos no encontro, né? Olha que poderoso. E aí, entre vários testemunhos que eu já recebi desse dia, né? Dessa oração desse dia, eu recebi uma mensagem essa semana que alegrou meu coração. Uma irmã falou assim: eu lembro, estava separado, meu esposo ele separou dela e chegou a ir morar com outra mulher, né? E aí eu disse para ela: o quanto que você tem fé de que Deus pode restaurar a sua família, porque foi uma coisa assim, ela nem esperava, foi assim, meio que de repente ela estava totalmente abatida. E ela falou: eu creio. Eu falei: então você vai lutar com as forças do Senhor. E ela começou a orar. E nós oramos juntos aquele dia do encontro, né? No dia que teve oração profética lá e tudo. E ela mandou uma mensagem falando: olha, domingo eu vou te apresentar o meu esposo, porque ele voltou para casa, ele restabeleceu o nosso casamento, nós estamos juntos novamente. E Deus tem um novo começo para minha família. Isso é lindo demais, irmãos.
Só Deus pode fazer essas coisas, né? Porque aos olhos dos homens, quando há traição, quando há infidelidade, não tem como restaurar, né? Mas Deus é um Deus de perdão, sabe? Às vezes você acha estranho ouvir isso, mas eu quero te falar, Deus te perdoou, você errou feio com Deus. Você já pecou quantas vezes? E Ele te perdoou, Ele lançou, né, toda a mágoa no mar do esquecimento e Ele limpou você. E da mesma maneira que Ele nos perdoou, nós temos que aprender a perdoar as pessoas que amamos, porque ninguém magoa o outro porque quer magoar, magoa porque erra, todos erramos, entende? Mas não é ser permissivo com o erro, leniente com o erro da outra pessoa, né? Tem que ser tratado, tem que ser, né, confrontado, mas o perdão sempre é o caminho. Sempre é o caminho você perdoar. Amém? Eu quero falar hoje, deixa eu anotar o tema aí. Eu quero falar hoje sobre o salto da fé, tá? Eu vou colocar aqui, ó. O salto Amém. Então o tema da palavra hoje é o salto da fé, tá bom? Alexa, baixa para 2. O salto da fé. O que é o salto da fé, pastor? Eu vou ler texto bíblico aqui, alguns textos, para você entender o seguinte. Até agora, nas últimas lives, eu falei para vocês sobre o poder de você sonhar, de você criar imagens, de você acreditar, de você ousar sonhar, né? É uma ousadia você sonhar no impossível, você crer no impossível, né? E além de você criar imagens, a Bíblia fala que você precisa acreditar, você precisa ter fé, né? E a própria Bíblia, ela traz o conceito de fé, né? No livro de Hebreus, deixa eu ver aqui. Já vou começar com esse versículo aqui. Vou ler alguns versículos para você hoje entender esse processo de Deus para você viver os sonhos que Ele colocou no seu coração, né? Então vou aqui, acho que é Hebreus 11, né? Vamos ver aqui. Hebreus 11, agora vamos ver aqui o versículo. Hebreus. Se eu não me engano, Hebreus 11, 1. Vamos lá? Então, olha só o texto. O que o texto diz? Preste atenção. Ora, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza. Então, primeira coisa, fé é a certeza. O que é certeza? É convicção. Certeza é a renúncia do e se. Sabe o que é o e se? O e se é aquele negócio assim, tá bom, Senhor, o Senhor pediu para mim abrir esse negócio, eu vou abrir, mas e se dá errado? E se não sei o que? Então a fé é o meu conceito, meu conceito de fé é renunciar ao e se. Então não tem e se, vai acontecer, porque se Deus que me moveu, então Ele que vai me sustentar, entende? Então a fé é uma certeza, mas é uma certeza do quê? Então vamos lá, a fé é uma convicção, é uma certeza, continuando no versículo, de coisas que se esperam. Então eu preciso esperar algo e ter fé naquilo que eu estou esperando. Então eu já ensinei para vocês que antes de você ter fé, você precisa criar sonhos, expectativas, você precisa criar imagens no seu coração. Se você perdeu as lives que eu fiz, as últimas 3, você assiste lá, senão você vai ficar boiando aqui. Assista, por favor, porque foi muito boa essas 3 lives aí. Então, você precisa criar expectativas. Então, tem gente que tem fé na desgraça, por exemplo. A pessoa fala assim, poxa, todo mundo na minha família separou, eu sei que eu vou separar também, eu não sou diferente de ninguém. Todo mundo suicidou, eu sei que eu vou suicidar também. Você sabia que tem pessoas que vivem debaixo de uma maldição hereditária? A maldição hereditária é uma fé de que a maldição que assolou a sua família vai continuar em você. Mas a nossa fé não pode ser essa. Nossa expectativa tem que ser, olha, Deus se fez maldição no meu lugar. Tá bom,
a minha mãe separou, a minha avó separou, mas eu vou permanecer casado. O meu pai foi alcoólatra, o meu avô foi alcoólatra, mas eu sou liberto da bebida em nome de Jesus, entende? Chegou até você e mudou, porque a sua esperança em Deus é diferente da esperança que eles tinham. Você tem uma fé, você tem uma convicção, você tem uma imagem, você é filho amado. Então, você tem uma imagem para se esperar, e a fé é a certeza que aquela imagem vai acontecer. Quando, pastor, na definição de fé, nunca diz que você define o tempo que as coisas vão acontecer. Porque existe o tempo Cronos e o tempo Kairos. O que é o tempo Cronos? O tempo Cronos é o tempo cronológico, é o tempo que é contável. São os dias, semanas, anos, horas. Isso é o tempo que nós calculamos, os seres humanos, né? Mas o Kairos é a dispensação, é a estação, é o ciclo, é o tempo de Deus para que as coisas aconteçam na nossa vida. Então, tem coisas que o homem ele fala assim, não, vai ser assim, 1 dia, 2 dias, 3 dias, tem 4, mas as realizações que vêm do Senhor, só o Senhor sabe quando vai acontecer, né? Até o retorno do nosso Senhor Jesus, o próprio Jesus falou, nem eu sei, só o Pai que sabe, né, quando que vai ser. Então, o Kairos de Deus, ele não é definido por nós, ele é definido por Deus, porque Deus sabe o melhor tempo para aquilo acontecer na nossa vida. Mas nós temos uma convicção, vai acontecer. Eu não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer. Se Deus me deu essa promessa, se Deus liberou essa palavra na minha vida, se Deus injetou essa imagem no meu coração, então eu sei que vai acontecer. No Kairos de Deus vai acontecer. A gente só tem que perceber, né, os sintomas de que esse tempo de Deus ele está chegando na nossa vida, entende? E tem que discernir quando não é o tempo de Deus ainda e saber esperar, mas permanecer tendo certeza. E o grande teste da fé é você desistir de acreditar. Por quê? Porque demorou. O tempo é o grande obstáculo para a fé de muitas pessoas. Por quê? Porque acreditam que vai acontecer, mas não tem fé para esperar o tempo de Deus para que aquilo aconteça. Ora, no livro de Eclesiastes, a palavra de Deus diz, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de abraçar, de deixar de abraçar, há tempo de semear, há tempo de colher. Então, você precisa compreender as estações de Deus na sua vida. Entender que, como nós estudamos a palavra dessa semana no culto, há tempos de aprender, há tempos de começar, mas há tempos de você perseverar, né? Há tempo de você reinvestir, há tempo de você descansar. Então, você tem que discernir o tempo para que você não desista da sua fé, entende? Ter paciência, né? Até a gestação, minha mãe falava uma coisa que muitas mães aqui falavam, ou falam, né? Você esperou 9 meses para nascer, por que você está tão ansioso assim? Você tem que esperar, tem um tempo para algo ser gerado. A gestação leva um tempo para aquilo ser gerado no seu coração, as ocasiões precisam ser alinhadas, as conexões precisam ser feitas, e você só precisa permanecer. Então a fé fala de um permanecer numa posição, a posição de acreditar nos sonhos de Deus para a sua vida, de continuar, de estar contente naquilo que você já tem, naquilo que você está vivendo, mas ficar firme, acreditando e declarando, vai acontecer, vai mudar, entende? E o versículo continua, dizendo, a segunda parte do versículo é muito poderosa, olha só, a fé é a convicção das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Olha que poderoso isso. A palavra de Deus está dizendo que as coisas que você espera não são apenas uma expectativa, já são fatos. Que poderoso, né? A convicção de fatos que não se veem, mas é um fato que você não vê. Quando você criou uma imagem no coração, você acreditou, tomou posse dessa imagem, né? Alinhou você percebeu paz no seu coração, de que isso proveio de Deus, de que é a vontade de Deus, você está em paz, e fala, cara, isso é de Deus para mim. Então, aquilo já é um fato. Isso já aconteceu, só vai materializar, entende? No tempo Kairos de Deus, mas ele já aconteceu, né? No final, vamos orar então pelo seu pai
que está com pneumonia, né? Vamos orar assim. Ele vai ser curado em nome de Jesus. Então, voltando aqui, o irmão Túlio colocou Abacuque 2:3. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. Olha que poderoso esse versículo, hein, Túlio? É exatamente isso que eu estou dizendo. Então, o Kairos, para materializar, ele ainda não aconteceu, mas aquela imagem já é um fato, ou seja, esse sonho já é realidade. Olha, tem um versículo que diz assim, irmãos, olha, presta atenção. Deus já tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, antes de materializar na terra e na sua vida, Deus já gerou isso no mundo do espírito, no âmbito espiritual. Já é um fato, já aconteceu. Você só está esperando o tempo oportuno de Deus, o Kairos de Deus. Tem a oração do Pai Nosso, diz o seguinte, olha, que seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela já foi feita no céu. Ou seja, antes de se concretizar na terra, as coisas são concretizadas no âmbito espiritual, no céu. Então você precisa, para você aumentar a sua fé, você precisa entender que tem coisas que já são fatos. Já é um fato que você é abençoado, já é um fato que as portas são abertas para você, já é um fato que o seu casamento é abençoado, já é um fato que os seus filhos, né, vão crescer, vão casar-se bem, vão ter uma vida feliz, já é um fato, né, que você é filho amado de Deus, que você vai viver uma vida abundante, já é um fato, porque Deus já prometeu, já está alinhado, já está definido. Então, o que nos impede de ver isso se concretizar na nossa vida? Porque pessoas, apesar de acreditarem em Deus, não desfrutam de uma vida abundante na terra, porque não esperam o tempo de Deus e não acreditam que aquelas promessas é para ele, não toma posse dessa promessa, ele não persevera em fé. Você entende o que eu estou dizendo? Então, preste atenção. No livro de Hebreus continua dizendo o seguinte, olha, lá no versículo 3, né? E ele diz, pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que tudo o que veio a existir, o que veio à existência, partiu das coisas que não aparecem, que não são vistas. Ou seja, o que ele está dizendo, tudo que você vê acontecer na sua vida, materializar antes, foi gerado no coração de Deus e já é um fato. Deus imaginou, pensou, planejou, determinou, decretou e depois materializou. Então, eu quero te lembrar de algo. Deus já decretou algumas coisas na sua vida e você tem que tomar posse. Por exemplo, nós estamos falando aqui de enfermidades, né? A Bíblia fala que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores. As nossas enfermidades foram levadas na cruz do Calvário e pelas pisaduras dele nós fomos curados. Mas muitas vezes nós ficamos doentes. Mas quando nós ficamos doentes, nós temos um paradoxo. Embora a promessa seja que a enfermidade foi levada, a doença chegou, bateu na nossa porta e está no nosso corpo. E aí você tem que decidir o que você vai acreditar. Você vai acreditar nas promessas e no sobrenatural de Deus, ou você vai acreditar naquela enfermidade que entrou no seu corpo? Parece ser alguém louco, né? Mas é um pouco de loucura. Andar pelos preceitos do céu é você andar na contramão do mundo, às vezes é loucura, mas é você falar, poxa, eu não ando pelas leis da terra, eu ando pelas promessas de Deus, então eu rejeito essa enfermidade no meu corpo. Eu não estou dizendo que você não vai tomar um remédio, que você não vai tratar nada disso, mas eu estou dizendo que apesar de você estar tratando, você não vai aceitar aquela enfermidade na sua vida, jamais. Você vai dizer, olha, essa enfermidade está aqui, está acontecendo, mas é um fato que o Senhor já levou sobre si as enfermidades, e eu rejeito essa enfermidade. A palavra de Deus fala que se eu impor as mãos sobre o enfermo, ele será curado, por isso eu imponho as mãos sobre mim, eu sou curado, e você começa a declarar em fé a cura do Senhor no seu corpo, e isso vai produzir vida em você, vai produzir cura, vai produzir, né, transformação no seu corpo, entende? Isso tem poder demais. Agora, entenda o seguinte, tudo que você vai materializar na sua vida, antes você precisa gerar no Espírito, através das imagens, e aprender a declarar em fé, confiar que isso vai acontecer, que isso já é uma realidade no mundo espiritual, e aprender a esperar o tempo oportuno de Deus. Agora eu quero mostrar outra palavra para você, que tem uma chave espiritual muito poderosa, né?
Tá no, deixa eu achar aqui o versículo aqui. Abre lá em Mateus 14, 22. Abre lá. Irmão, se vocês lembrarem de outro versículo, igual o irmão lembrou aí de Abacuque e postou aí, pode postar o versículo aí que tem a ver com o que nós estamos falando. Estamos meditando junto na palavra, tá? Então, Mateus, olha que chave poderosa aqui, ó. Mateus 14, 22. Deixa eu ver. Aqui, bora lá. A partir do versículo 25. Mateus 14, 25. Diz assim o texto. Mateus 14, 25, tá? Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas, sobre o mar. Olha só que poderoso. O que o mar representa na Bíblia aqui? Está representando o mundo. O mar representa o mundo, ok? Então são símbolos. Na Bíblia você tem que estudar sobre simbologia bíblica. Mas o mar aqui simboliza o mundo. Então Jesus estava andando sobre o mundo. Em outras palavras, Jesus estava andando sobre os princípios desse mundo. Ele estava acima das leis desse mundo, dos preceitos desse mundo. Jesus estava andando sobre o mar. Você entende? Na quarta vigília da noite. E aí os discípulos, ao verem andando sobre as águas, sobre os princípios do mundo, sobre o mar, eles ficaram aterrados e exclamaram, ficaram perplexos e exclamaram: é um fantasma, né? Como que pode alguém, né, que está nesse mundo andar acima dos princípios desse mundo? É alguém que é um extraterrestre, em outras palavras, né? É um fantasma. Como assim? Eles ficaram perplexos e se tomaram de medo. E eles começaram a gritar, que coisa, né? Eles ficaram com medo de Jesus, né? Porque eles não identificaram que era o mestre. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Então a primeira coisa que Deus fala, né, no meio das tribulações, das circunstâncias que roubam nossa fé, que nos dão medo, tenha bom ânimo, eu estou aqui. Sou eu que estou aqui, eu ando sobre os princípios desse mundo, e eu que estou aqui, né? E aí respondeu Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Aí é algo muito poderoso aqui, né? E você vai pegar algumas chaves espirituais aqui, que eu estou falando de salto de fé. Então, o que acontece? Quando você entende que Deus e Jesus, Ele está sobre os princípios desse mundo, você começa a ter ousadia para andar como Jesus andou, sobre as águas, sobre os princípios do mundo. Você começa a ter ousadia para decretar a cura no meio da doença. Você começa a ter ousadia para pedir para Deus abrir portas impossíveis, que as pessoas acham impossíveis, né? Eu já vivi muito isso, né? Fala: Deus, eu sei que é impossível, mas eu peço ao Senhor, eu creio, e Deus fazer. As pessoas falam: cara, como que isso aconteceu? Né? Eu já fui aprovado em concursos de maneira sobrenatural, entrei no mestrado de forma sobrenatural, Deus me deu respostas de questões que eu não sabia, sabe? É ousar andar sobre as águas, é ousar andar no sobrenatural, né? Eu acho que eu já contei aqui numa live uma vez, eu precisava das identidades das minhas filhas para mim viajar, eu ia para outro país e não tinha identidade delas, né? E aí eu fui lá para ver certinho, a pessoa falou: cancela a sua viagem, porque não tem como, não tem cédula para fazer identidade, sua viagem já é daqui a alguns dias e não tem como te ajudar, nem que você conheceu o governador, não tem como. Eu saí de lá e falei: Senhor, esse é o decreto do homem, mas eu ouso, né, andar sobre o não dos homens, né? Andar acima do diagnóstico médico, acima do diagnóstico das pessoas, das palavras de morte das pessoas, entende? E eu peço ao Senhor, por favor, a sua palavra diz que tudo que eu pedir, se eu crer, eu vou receber. E eu orei, né? E aí, irmãos, 2 dias depois, eu orei e descansei. Uma pessoa me liga de lá e aí eu vou lá e falo: achou 2 cédulas aqui, tudo, nós demos um jeito, tá aqui as identidades, vem buscar.
né? E uma pessoa que me ajudou, né, na época, me ligou e falou: cara, você tem a bunda virada para a lua, né? As pessoas gostam de falar isso, né? Como que deu para aconteceu isso aí? Cara, é um milagre. Eu falei: eu sei que é um milagre, porque eu sou discípulo de Jesus, e Jesus anda sobre as águas, e eu ando sobre as águas. Então a Bíblia fala que o justo, ele não anda pelo que ele vê, o justo, ele anda pela fé. Então Pedro aqui, ele vai dar um salto de fé. O que é o salto de fé, irmãos? Para você entender, eu vou continuar a ler o versículo. O salto de fé é um momento onde você já foi no circo? Tem um trapezista no circo, aquele cara que fica balançando, e aí ele vai e vem um balançando de lá, outro de cá, e ele vai, solta de cá e pega na mão do cara que está lá, e isso aí é o trapézio, né? Trapezista. O salto de fé é o momento que você vem na sua segurança, no seu trapézio, segurando, mas para você saltar para uma nova direção, para um novo ciclo da sua vida, para um novo destino, para uma promessa de Deus, você tem que soltar do trapézio, para você então poder pegar nas mãos do seu colega trapezista do outro lado, não é verdade? Então, por algumas frações de segundos, você fica totalmente flutuando, você fica andando sobre as águas, você solta a segurança que você tinha, e por fé você vai em direção às mãos de alguém que vai te amparar, te segurar, não é verdade? Isso é o salto de fé. Então, muitas vezes na nossa vida, nós somos desafiados por Deus a dar um salto de fé. É quando as coisas não estão plenamente perfeitas, mas nós acreditamos e somos impulsionados por Deus a dar um passo de fé, de ousadia e de andar sobre os princípios da terra. Entende o que eu estou dizendo? Então, tem muitos sonhos que Deus já gerou no seu coração nesses dias, que vão exigir de você a fé, muitas vezes, para soltar o trapézio. E esse trapézio, muitas vezes, é uma segurança, que você coloca a sua segurança nessa coisa, nessa circunstância, nesse emprego, nessa ocasião e nessa pessoa. E de repente Deus fala: não confia mais nessa pessoa, confia em mim, e estende a mão para você, mas pula para cá, né? Solta e pula. E esse soltar, às vezes não é um soltar assim: eu deixei de me relacionar com a pessoa, mas é deixar de confiar nela para confiar em Deus, é deixar de pôr expectativa nela para pôr expectativa em Deus, é ousar, né, confiar plenamente do Senhor e se lançar para viver o extraordinário de Deus, né? Muitas pessoas têm um sonho de abrir o próprio negócio, mas elas querem uma condição perfeita para começar, e muitas vezes não vai ter essa condição perfeita. Deus vai aparecer e vai falar: ei, eu estou aqui, eu estou te chamando, vem cá, eu vou te abençoar, abre esse negócio. Ele coloca uma motivação no seu coração, mas nesse momento você vai ter que dar um salto de fé, você vai ter que andar sobre as águas para você começar, entende? Então, para isso você vai ter que ter fé, você vai ter que ter certeza, é um fato, Deus já está comigo, Ele não me abençoa, Ele vai segurar minhas mãos, eu não vou cair, né? A minha vida não vai piorar, a minha vida vai melhorar. Por isso eu vou me mover em fé, eu vou agir em fé, eu vou dar um salto de fé em direção ao propósito de Deus para a minha vida. Então, Pedro aqui, né, ele, nesse texto, o que ele fez? Ele falou: então tá bom, se o Senhor que está aí sobre as águas, se o Senhor que está gerando esses sonhos no meu coração, então me chama para ir contigo, confirma que é o Senhor, confirma, me dá uma palavra, que em cima da sua palavra eu vou andar. Você entende a chave aqui? Então, a Bíblia fala, preste atenção. Alexa, stop. Preste atenção nisso. É muito poderoso isso que eu estou ensinando para você, tá? São experiências do que a palavra diz, experiências que eu já vivi isso muitas vezes na minha vida. Então, a Bíblia fala que Deus, Ele gera um querer em nós, e Ele também nos capacita a efetuar. Alguém acha esse versículo para mim, a referência? Mas há um versículo que diz assim: Deus, Ele gera um querer em nós, e Ele também nos capacita a efetuar conforme o seu poder, que é entregue para nós. Então, veja, Deus, ele muitas vezes vai mover uma intenção no seu coração. De repente,
você começou a pensar sobre abrir um negócio do nada, e você começou a sonhar com aquilo, você começou a orar por aquilo, você começou a criar imagens, e aquilo não sumiu, entende? Porque tem coisa que a gente quer, né? Só que passa um mês, 2 meses, você já abandonou, você não queria de verdade, não era algo que Deus colocou. Mas quando é algo que Deus põe no seu coração, isso permanece no seu coração, entende? Então você fica com aquele sonho, você fica com aquela situação gerando no seu coração, poxa, sempre olhando na internet sobre isso, e isso não passa, e começa a meio que o seu coração fica inclinado para isso. Então, se o querer no seu coração foi algo que Deus colocou, eu posso te afirmar que Ele também vai te movimentar, Ele vai te sustentar, Ele vai te dar dínamos, capacidades sobrenaturais para poder avançar em direção a isso que Ele colocou no seu coração. Então, identifique os sonhos que vêm de Deus, se de fato estão alinhados com a vontade de Deus. Faça como Pedro: Senhor, se é o Senhor que está pondo isso no meu coração, confirma para mim, fala comigo, me dá uma palavra confirmando, me dá um sonho, me dá uma confirmação no meu coração, para que eu entenda que é o Senhor que está aí. E aí, Filipenses 2,13, né? Deus gera um querer e também nos capacita a efetuar. E aí, quando Deus confirma, isso aqui é uma chave. Por quê, irmãos, que eu vou te falar? Porque muitas pessoas, elas simplesmente fazem assim: eu vou montar um negócio. Ela sai do emprego e vai montar, mas ela não tem uma direção de Deus, ela não tem uma confirmação de Deus, ela não tem uma palavra de Deus, ela não tem um chamamento de Deus. Então é ela que está inventando moda, você entende? E eu não ando assim, irmãos, eu ando debaixo da palavra de Deus, entende? Se Deus não me der uma palavra, né? O ano passado eu comecei um negócio, um novo, né? Eu fechei um negócio que eu comecei, não deu certo, uma pizzaria que eu tinha começado, e eu comecei um negócio novo. Eu falei, eu vou orar, e eu falei: Deus, se o Senhor me dá uma palavra, eu não vou, mesmo que pareça tão bom, eu não vou começar e tal. E porque a pizzaria, eu não orei, sabe? Eu peguei, apareceu a oportunidade, já fui fazendo tal, e eu não tive esse tempo de calma, vou orar, será que é de Deus, será que... Eu fui, não, o negócio é muito bom, e fui fazendo, né? E deu errado, não funcionou o negócio, entende? Aí depois eu falei, cara, por que eu sou assim, né? Já fui ansiosamente fazendo, e aí eu falei: Deus, por que deu errado? Ele falou: não foi eu que movimentei você, não foi eu que te chamei, você que inventou isso aí, entende? E aí dessa vez eu falei: não, eu não vou começar antes o Senhor me dar uma palavra. E eu lembro que eu fiquei orando, né? E aí eu fui pregar lá na igreja em Chapada um dia, e o irmão levantou lá e profetizou na minha vida e falou assim: você está com medo de uma situação, você está pedindo uma resposta, mas Deus manda falar que é Ele que abriu essa porta, e é Ele que vai te sustentar, para você não ter medo, pode ir. Então Deus deu uma palavra para mim, um irmão que nem sabe da minha vida, entende? Deus foi lá e confirmou, eu estava orando. Muitas vezes Deus vai te dar um sonho, Deus vai te dar, alguém vai mandar uma palavra para você, ou então Deus vai testificar, o próprio Espírito Santo vai falar: sou eu, pode ir. Mas em cima dessa palavra é que você anda nas águas. Sem essa palavra você não vai, você esquece. Se você tiver dúvida que foi Deus, na hora que você cair em si do que você fez, você vai afundar, você entende? E aí a segunda chave aqui é o seguinte: Pedro desceu do barco. Versículo 29, Pedro desceu do barco. O que é o barco aqui? Se andar sobre as águas e andar no sobrenatural, o barco fala de coisas que nos permitem ficar na zona de conforto. O barco fala de circunstâncias, de ocasiões, de trabalho, de coisas que nós colocamos a nossa base, a nossa confiança. Então a primeira coisa para mover em direção ao seu destino dado por Deus é você tirar a sua confiança das coisas naturais para colocar a confiança na palavra que Deus te deu. Então, se Deus te chamar para liderar uma célula, irmãos, acredita em mim, não existe você liderar a célula sem você dar um passo de fé. Você vai ter que fazer renúncias de coisas que às vezes você põe a sua confiança, você vai estar com medo, você acha que não é capaz, às vezes esse barco é uma capacidade humana. Você fala: no dia que eu for capaz, que eu conseguir falar certinho, que eu falar igual o pastor, aí eu vou liderar a célula. Isso nunca vai acontecer, porque a sua capacidade vai ser dada na medida que você sai do barco. Você só vai andar nas águas depois que você pular do barco, entende? Então Deus, ele não
Você já viu esse chavão que fala que Deus, ele capacita aqueles que ele escolhe, e não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos? É uma certa verdade bíblica isso, porque Deus, ele vai dar uma unção para você e para te sustentar, para você andar sobre as ocasiões naturais. Se é Ele que te chamou, Ele vai te sustentar, Ele vai abrir portas, as coisas vão acontecer. Dá um medo, né? Dá um frio na barriga, mas se você sabe que é Deus que te chamou, você sai da zona de conforto e vai em direção, né? A Débora está aqui, né? E, meu Deus, meu tempo acabou já. Mas a Débora está aqui, é minha colega de trabalho. E ela está assistindo tudo que Deus está fazendo lá no meu trabalho, né? Eu estou saindo de uma estação na minha vida profissional, estou entrando numa nova estação. E Deus está me concedendo um desafio gigantesco, assim, um desafio sem precedentes na minha vida, né? É um desafio de gerar um impacto muito grande dentro do governo. E Deus me abriu as portas, fez tudo, não foi atrás de nada, tudo Ele preparou. E aí, às vezes eu penso assim, cara, onde que o Senhor está me colocando, Senhor? Mas às vezes dá um medo de viver o propósito de Deus. Você tem isso também? Às vezes Deus te chama para viver algo e sempre vai ter aquele medo, será que eu vou dar conta? Será como que vai ser, Senhor? Mas logo que isso acontece, você tem que aprender uma chave que está nesse texto. Eu encerro com essa chave, né? Pedro, ele descendo do barco, ele andou sobre as águas e ele foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos no barco, cessou o vento. Então, preste atenção. O que aconteceu? Pedro, ele andou sobre as águas. A Bíblia fala, Pedro andou sobre as águas. Só que no meio da caminhada de fé, do salto de fé, ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a reparar o quê? A força do vento. Ele começou a lembrar da lei da gravidade. Ele começou a pensar nas questões naturais. E ele tirou os olhos das promessas de Deus e começou a olhar a ocasião. E começou a andar por vistas e não mais por fé. E nesse momento, apesar de Jesus estar ali, ele submergiu, ele parou, a caminhada de fé foi interrompida. Sabe por quê? Porque você ficou olhando para os homens, porque você ficou olhando para a ocasião, porque você ficou olhando para o vento, sabe? Sabe o que mais para a vida espiritual de muitas pessoas, por incrível que pareça, é decepções com pessoas. Você sabia? A maioria das pessoas que deixam de congregar numa igreja, por exemplo, é porque ela se frustrou com o pastor, ela se frustrou com o irmão, ela se decepcionou com a instituição. Mas se foi Deus que te chamou para caminhar com Ele, uma instituição não pode te parar, uma pessoa não pode te parar, uma ocasião não pode te parar, porque o único que pode te parar é aquele que te chamou. E se Ele te chamou, você tem que continuar e olhar para Ele, declarar as verdades dEle e mover-se em fé para o destino que Ele planejou para a sua vida. Mas uma outra chave poderosa aqui para me encerrar, é interessante que isso enche meu coração de confiança e fé, é que apesar dele faltar fé, apesar de ele ter paralisado, de ele ter afundado, dele ter interrompido a jornada de fé para concretizar os sonhos de Deus na vida dele, apesar de ele começar a afundar, a mão bondosa e poderosa de Jesus foi estendida para ele. Isso é poderoso. Isso quer dizer o seguinte: mesmo que falte fé para você, mesmo que você tenha paralisado na sua caminhada cristã, você tenha desistido dos sonhos de Deus para a sua vida, ainda assim, a mão do Senhor vai estar estendida para você e falar: ei, você não vai afundar, sabe por quê? Porque eu estou aqui junto com você, eu estou aqui para te levantar. Isso não é poderoso? Eu estou aqui para te sustentar, eu estou aqui para te conduzir a viver uma vida sobrenatural na minha presença. Eu te sustento na destra da minha justiça, eu não desisto de você, eu estou junto com você, eu vou te ajudar a caminhar sobre os princípios do mundo e você vai viver uma vida extraordinária na terra. Olha, eu finalizo, te abençoo em nome do Senhor Jesus e eu profetizo na sua vida, sabe, que você vai ter experiências com Deus assim, os sonhos que Ele tem gerado no seu coração vão acontecer, você vai perseverar, você vai caminhar em fé e você vai viver uma vida sobrenatural com Deus em nome do Senhor Jesus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus.
Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir algumas coisas para encerrar a live aqui. Primeiro, está tendo uma live de oração da Videira das Américas. Agora você pode sair dessa live e começar a orar junto. Hoje eu acho que é o pastor Alexandre. Já deve estar ao vivo. Segunda coisa, me ajude a divulgar essas lives aqui, por favor. Encaminhe para pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra. Faz com que essa palavra ela seja disseminada. Não é que eu, Washington, seja disseminado, mas que a palavra de Deus ela seja propagada. Encaminhe para pessoas. Outra coisa que eu quero pedir, quando eu deixo publicado os vídeos, vai lá na minha timeline, curte todos os vídeos meus e comenta, porque o Instagram ele limita o número de pessoas que podem ver o vídeo, você sabia? E ele só deixa mais pessoas verem se tiver muita curtida e comentário. Por isso que você vai ver muito post na internet, as pessoas olha, comenta, curte. Por quê? Porque isso mostra a relevância do conteúdo. Então, me ajuda, irmão. Me ajuda testemunhando, manda depoimento para mim do que Deus tem feito, comenta, compartilha e Deus abençoe. Então, encerro fazendo uma oração por você. Fecha os seus olhos aí. Pai, como ministro de Deus, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos um salto de fé. Eles não vão ter medo, eles vão ter uma confirmação da parte do Senhor, e eles vão se mover em fé para cumprir o chamado do Senhor para a vida deles. Eu profetizo uma vida abençoada, eu profetizo uma jornada de perseverança, eu declaro que eles vão saber esperar o tempo oportuno do Senhor, o kairos do Senhor na vida deles. Eles vão, Senhor, ter a ousadia de andar sobre as águas, de andar sobre os princípios do mundo, de andar sobre as palavras de impossibilidade que as pessoas dão, e eles vão viver uma vida sobrenatural e poderosa em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Pati, eu vou encerrar aqui porque eu tenho que encerrar, e aí eu vou orar pelo seu pai aqui, tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Tchau.